Olá pessoal, tudo bem? Vocês que nos acompanham aqui pela TV Tributária e pelo portal Roma News e também pelo nosso canal no Instagram, Assunção e Carneiro, Advocacia Tributária. Hoje nós estamos trazendo, a primeira parte da reforma tributária do Paulo Guedes. Ele que fatiou, essa reforma e nesse primeiro momento ele está unindo o PIS e a COFINS para criar o CBS. Contribuição sobre bens e serviços. Sobre bens e serviços, exatamente. Isso. Que considera valor agregado. Isso. E aí a gente tem algumas situações. Por exemplo, teve aumento de alíquota real ou não? Por exemplo, hoje a gente tem aquela situação de contribuintes que pagam 3,65 para aqueles casos de lucro presumido. Sim. E para o real, 9,25. Como é que ficou para eles em relação ao projeto? Exato. E agora a gente está trazendo essas considerações para vocês em primeira mão. Exato. A grande, digamos, se é possível falar em mérito dessa primeira parte da reforma, é que a ideia ostentada pelo Ministério da Economia é a de que a coisa deve ser simplificada. Porque hoje os regimes de PIS e COFINS, eles são muitos. Você tem substituição tributária, você tem a apuração cumulativa, apuração não cumulativa, você tem o lucro presumido, cuja alíquota é de 3,65, você tem o monofásico de PIS e COFINS. Então, são muitas as nuances que rodeiam as duas contribuições e que prejudicam muito as empresas no cotidiano, seja em relação à apuração tributária, seja em relação ao aproveitamento do tempo. Então, esta reforma do ministro Paulo Guedes teve como, digamos, um mérito, se é possível nós falarmos assim, pelo menos nesse aspecto por enquanto, a ideia de simplificação. Agora, nem tudo são flores, porque, como você falou, a alíquota vai ser de 12%, ou seja no lucro real, seja no regime de não cumulatividade, seja no regime com cumulatividade, haverá a majoração da alíquota de 3,65% para 12% e de 9,25% para 12%. Então, hoje a gente pode dizer que um dos setores mais prejudicados, se a gente for realizar uma análise inicial aqui, é o setor de serviço, né? Sim, porque o que acontece? Eles levam em consideração, por esta reforma, esta ideia, a percepção do valor agregado, não é? E aí, alguns especialistas já se manifestaram no seguinte: no que concerne ao serviço, como se trata de uma cadeia pequena, não é? A margem de agregação é curta também, tá? E aí, o setor de serviços perderia. Não é? Porque não teria como apurar créditos, além da alíquota ser majorada, que na verdade nesse caso nem se restringe apenas ao setor de serviços. Aí o que vai fazer a diferença é a questão da acreditação também, estar no presumido ou não, porque o presumido vai para 12, de 3,65 para 12, não é? Mas enfim, o fato é que aí o setor de serviço está sendo considerado como o grande perdedor, pelo menos nesse primeiro aspecto da reforma tributária. E hoje, se eu não me engano, o representante do Sindicato Nacional dos Fiscais, da Receita Federal, se eu não me engano, eles informam que hoje o Brasil tem o maior IVA do mundo, o Imposto sobre o Valor Agregado do mundo. Se eu não me engano, hoje ficou em 35% essa carga tributária, com esse aumento aí de 9 para 12. E tem mais uma questão ainda. Seria um tributo, não é? A união de PIS e COFINS, a contribuição sobre bens e serviços considerado a margem de valor agregada, seria apenas no que se refere, digamos, a um IVA federal, não é? Isso. Porque ainda tem ISS no âmbito dos municípios e o famigerado ICMS, que aí é difícil. O ICMS é um negócio tão louco, não é? Muito pior do que PIS e COFINS, que trabalha com todos os 27 estados da federação, não cumulatividade, que é uma não cumulatividade, nós até falamos aqui uma vez, diferente, distinta da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Então aí nós estamos trabalhando sob a perspectiva de apenas um IVA de caráter federal, né? E sobre o PIS e COFINS. Exatamente. E aí, pessoal, então, essas foram as nossas considerações, sobre essa pequena reforma tributária, a gente pode dizer assim. É o início, não é? Porque
chegou como projeto de lei ao Congresso Nacional e agora os parlamentares vão se debruçar, né, ver se o que é aprovado, o que modifica. O fato é que, seja lá qual for o resultado, a reforma tributária tem que ser pensada com responsabilidade, porque a nação espera aí há décadas, não? Tu achas que só pra gente terminar aqui o nosso vídeo, tu podes considerar como uma reforma tímida? É uma reforma tímida, né? Considerado todo o sistema tributário brasileiro, é uma reforma tímida, não é? Porque você não mexe, por exemplo, na tributação do consumo versus renda, você não mexe na tributação, na complexidade, na realidade dos outros tributos que representam muito no universo da arrecadação, como nós falamos, o próprio ICMS. Ou seja, teoricamente a gente não está mudando em si a nossa matriz, né? Não, que é aquela não tributação estamos. que consideram em relação aos outros países como excessivo sobre o nosso consumo. Exato. E pouco sobre a renda. Exatamente, nós não estamos enfrentando de cara esta realidade. Nós estamos fazendo, quer dizer, o ministro Paulo Guedes apresentou uma proposta tímida em relação a duas contribuições, porque nós devemos considerar também a complexidade do Congresso Nacional. Talvez não seja possível agora, em razão... Inicialmente, aquela aprovação. Exatamente. Por causa de toda essa situação de pandemia, né? Também, e ali das diversas facções ideológicas, né? Que estão no Congresso Nacional, talvez seja muito difícil aprovar uma reforma mais complexa. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, foram reformas fichinhas, digamos, né, quando comparadas à reforma tributária. Porque envolve muito mais setores. A briga é diferente, né? Porque, repara, no caso da reforma da Previdência, é o Estado em relação ao povo. No caso da reforma trabalhista, é o Estado em relação ao povo. No caso da reforma tributária, é uma briga entre os entes federados. Aí até um famigerada guerra fiscal, Exato, tem muita coisa envolvida. Muita coisa. Aí, Os estados não querem perder, né? De outro lado, a União quer ter ainda uma centralização, não é? Os municípios, sempre prejudicados, também querem proteger os seus interesses. O fato é que não vai ser fácil, não. É verdade. Bom, pessoal, essas foram as nossas considerações, né, acerca dessa primeira etapa da reforma tributária, aqui, né, pelo nosso canal no YouTube e demais. E até semana que vem, pessoal. Até semana que vem. Tchau.